Bom dia, tia. Então, hoje eu tô com um probleminha na minha internet aqui. Eu não vou ficar me apresentando, porque se eu ficar, vai cair. Eu já fiz um teste um pouquinho mais cedo, tá? E a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje, tá bom? Para a gente dar continuidade nesse conteúdo de hoje, antes eu vou dizer para vocês o seguinte: eu estou com alguns alunos, tá? Logo após nós termos terminado o primeiro trimestre, eu comecei a passar atividade no Moodle para vocês. Essas atividades do Moodle, eu estou fazendo uma coleta de quem já está fazendo e quem não está fazendo. Eu iria dar hoje essa informação, mas eu prefiro esperar, tá? Até a semana que vem, porque na hora que eu fechar lá, ninguém posta mais nada. Por quê? Não adianta virem solicitar, porque a tarefa foi passada já há bastante tempo, tá? É coisa para mais de 15 dias. E tem gente que não fez, de jeito nenhum. E quando eu começar a contabilizar as notas, que são 5 pontos nessa etapa, para a D, e os outros 5 pontos, eu vou fazer uma atividade que vocês Tia, a gente tá falando de que tarefa? vão adquirir, tá? Como é que se diz? Vão adquirir esses 5 pontos, somando as duas dá Professora, 10. Oi, meu amor. Oi, pode para mim falar. a senhora postou um monte de tarefa repetida. Não, não postei um monte de tarefa repetida, não. Eu te digo já já quais são até as tarefas, tá bom? O que aconteceu foi que houve uma postagem que eu tive que colocar de novo. Ela não é repetida. Se você abrir, dentro dela tem outras informações. Apesar de eu ter colocado que era da mesma data. Talvez você ache que ela seja repetida porque ela está na mesma data, mas ela não é a mesma atividade. Não, professora, é porque eu fiz, eu acho que duas ou foram três tarefas, que eram página 33, questão um dos exercícios de aprendizagem e outra questão. Eu posso verificar isso, tá bom, Tigre? Mas eu posso lhe dizer o seguinte: eu vou informar agora para vocês quais são as atividades que até vocês vão se organizando aí, tá? Para quem não fez, porque eu dou a vocês para realizar até domingo. Aí eu fecho essa primeira leva de notas, tá bom? Eu já fecho essa primeira leva. Deixa me ver aqui, agosto. Certo, Julho. professora, obrigada. Tá, nada, meu amor, peraí, só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui para a gente ver quais foram, porque aí vocês, né, vão se organizando, tá bom? Pronto, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, então? Não. Não? Ué, eu pensei que tava, mas tudo bem. Nem o seu rosto e nem Não, a meu rosto apresentação. vocês hoje não irão ver, tá bom? Porque eu tô com esse problema de oscilação, não quero correr o risco de no meio da aula dar problemas. Bom, dia 2/7, ok? No dia 2/7, nós temos a tarefa de aprendizagem, que aí, Tigre, eu vou partilhar aqui, tá bom, meu amor? Para você entender por que que você acha que é repetido, ok? Só um minutinho. Agora vocês estão vendo? Sim. Pronto, ó. Dia 2, que é esse primeiro aqui, ó, 2/7, eu tenho na mesma página, mas é porque um é um exercício de aprendizagem e o outro é exercício proposto, tá? Aí a outra que eu vou cobrar vai ser a página 48, de 1 a 4. A outra, cadê? Dia 9, tá? Páginas 56, 6 e 9, tá? Ó, eu já tenho certas tarefas que eu já vou levar em consideração para nota de AD. 2, 3, 4. E aqui eu vou passar hoje, 5. Só que eu vou cobrar até domingo de vocês, até a quarta, tá bom? Que é Quais são as até a do dia tarefas 21/7. Oi? Quais são as tarefas mesmo, tia, que eu não consegui anotar, precisa anotar. Mas tem as datas lá. Tá Mas vendo? quais são as que vai cobrar? Ah, tá bom. Qual é a tarefa 2 de do hoje? 7, 2 do 7, 7. Aham. 7 do 7, Ok. tá bom?
9/7, Ok. tá? 21/7. Agora tem um detalhe. Eu vou cobrar nessas datas aquelas que foram para o Moodle, porque tem dessas datas aqui que eu coloquei para fazer no caderno. Então, aqui está aqui dentro dessas datas que estão no Moodle serão as que eu irei cobrar, ok? Tia Meg, Pode perguntar, meu amor. é que essa atividade do dia 21, eu fui fazer no intervalo de uma aula para outra, não na sua, foi um Tá. pouquinho, bem no comecinho da aula. Aí a minha internet caiu, Sim. e aí acabou que eu não consegui enviar. Ainda dá Mas aí tempo, tu não né? tentou depois, não? É porque a internet caiu e como quando a Tem internet caiu, a problema aula tinha acabado não. de começar. Não, não tem problema não. Você tem até domingo para você fazer essa entrega, porque, gente, eu vou cobrar mesmo, podem estar preparados. Porque é o seguinte, na nossa próxima aula, eu vou estar aqui e assim, tá? Às vezes eu mando o comunicado para o e-mail ou então o Moodle do aluno que está faltando a tarefa. Só que esse aluno não vê isso. Então, eu vou vir aqui e vou dizer assim, ó, fulano, ciclano, tal, crano, tá? Vocês estão pendentes com tarefa, porque aí dá tempo, né? Se for uma depois da data, de vocês fazerem. Porque, gente, eu já venho cobrando essas tarefinhas já há algum tempo. Pode falar, Dudu? Dudu, Tá, tia. Eduardo, Eu. É pode José falar. Eduardo. O Eduardo é o outro. Eu sou Ah, o tá bom, José. José Eduardo. Sim. A senhora cobrar do 7/7 e a do 2/7, né, tia? As que estão no Moodle, só são destas datas as que estão postadas no Moodle, Mas, tá? tia, aqui Oi, tá meu dizendo que eu já fiz. Não, meu amor, o que foi que eu acabei de dizer? Eu estou falando que existem alunos. Eu disse o nome de algum aluno? Não. Pois é, eu estou dando a oportunidade para aqueles que estão em atraso. Por quê? Tia, Só para eu concluir, por favor, porque é importante que vocês tenham. Então, eu tendo aula online, mas que vocês estejam de fato fazendo a atividade, porque é uma fixação. Se você não faz essa prática, você se perde. Pode perguntar. assim, é porque lá no Moodle, quando eu fui entrar para fazer a atividade, tinha atividade de outros dias. Uhum. Aí, tipo, pra não ter risco, a senhora podia, tipo, tirar essas outras atividades, Não como já são posso. bem antigas, Não, não e posso, não posso, porque ali é um controle que eu e a escola temos. Na hora que eu faço isso, tá? É, no caso do fato de deletar. E outra, se alguém tem atividade atrasada, tá? É, se eu tirar algum ou ocultar, eu posso estar prejudicando alguém. Então, não, eu não vou tirar nenhuma. Você segue as datas que tem lá. Todas eu boto a data, tá bom? Você quer falar, Anitta? Tia, as atividades, essas atividades são só essas, né? Que vão ser cobradas, as outras que tem já foram todas avaliadas. Sim, as outras passadas já contabilizaram para a nota do primeiro trimestre. A partir dessas aí que eu estou cobrando para este trimestre. Pode falar, E, a, Matheus? tia, a gente Matheus, tem uma semana para fazer cada tarefa, né? meu amor, vocês tiveram uma semana, mas sabe quantas questões são minhas? Geralmente eu boto 2, 3 questões, então não justifica não fazer a tarefa, tá? Porque se quem estiver fazendo diariamente, tá fazendo de 3 a 4 no máximo questões, tá bom? Ok. Ô tia, o Matheus falou no chat. Eu estou vendo, a tarefa do dia 21/7 tem 2 questões lá do questionário. É para fazer as questões do jeito que está lá, Matheus, do jeito que está lá. Lá eu boto o dia, eu boto as páginas e as questões. É só seguir as orientações. Bem tranquilo, tá? Bem tranquilo, tá bom? Bom, gente, eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Hoje nós iremos falar sobre a questão de transportes, tá? Deixa eu só acessar aqui, por favor. Pronto. Vocês estão vendo aí minha tela agora, direitinho? Sim, tia. Pronto, vamos lá.
Gente, eu quero muita atenção de vocês agora, mas muita atenção, muito foco. Esse conteúdo aqui que a gente vai ver agora é um conteúdo que está no livro de vocês, tá? Tá no material de vocês. E esse livro é volume 3, capítulo 5, tá? Tá aí, ó. Vamos lá. Transportes, né? Volume 2, perdão. Perdão. Não, é volume 3 mesmo. É porque eu coloquei aí que eu me confundi. Vamos para frente. Nesse assunto, a gente vai falar de transportes, tá? Quando a gente fala de transportes, aí eu quero que vocês aí, por gentileza, abram o livro de vocês na parte de transportes, tá? Eu aguardo. Podem pegar aí o livro, tá? Eu aguardo. Pronto? Já pegaram? Pronto, tia. Pronto? Ótimo. Você vai aí na parte que se fala sobre transporte. O nosso último assunto foi tratando sobre os problemas ambientais. Hoje a gente vai falar do mesmo capítulo 5, mas os transportes, tá? Vou começar. Bom, quando nós falamos de transporte, qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês quando se fala de transporte e se fala de Fortaleza? Carro, caminhão, ônibus, Mas veja avião. só, carro, caminhão, tá? Eles são que tipo de transporte? Em qual eles estão enquadrados? Transportar pessoas? Não, pera. Carro é para transportar pessoas e caminhão é para transportar outro tipo de produto. Pronto, No geral. né? Vamos aqui, eu vou mostrar para vocês. Existe uma coisa, um termo chamado modais, tá? Alguém sabe me dizer o que significa esse termo modais ou modal? Posso falar, tia? Pode, tem no livro, viu? E é interessante marcar com marca-texto ou lápis, vai. É assim, ó, eu vi no livro, ó. Modal é o termo usado pelo governo para denominar os meios ou tipos de transporte. Os principais modais existentes são rodoviários, ferroviários, aeroviários, aquaviários e dutoviários. Muito bem. Então, na verdade, o que é que a gente observa aí? A gente está observando que quando a gente fala de espaço urbano, nós temos uma diversificação muito grande de transportes, tá? Mas, então, esses transportes, eles não são chamados de transportes. O termo técnico utilizado são modais, tá? Toda vez que você escutar falar sobre transporte, dependendo de quem estiver falando, ele não vai falar, simplesmente é o transporte rodoviário, é o transporte que eu utilizo é o ônibus, ou o transporte. Não, geralmente você vai observar que essas pessoas, elas irão usar o termo modal, mas ele não vai dizer assim, modal carro, tá? E é isso que a gente vai ver agora, tá? A gente não vê modal carro, a gente vê modal rodoviário, modal dutoviário, modal aeroviário, modal ferroviário e modal aquaviário. Então, em resumo, a matriz de transporte nada mais é do que quando eu tenho, tá, uma análise geral dos meios modais que eu tenho na minha cidade, ou na minha região, no meu país, tá? Então, os modais são esses meios de transporte que eu uso. Então, o modal rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário e dutoviário. Aí estão as páginas, tá bom? De acordo com o livro. A gente vai começar a falar agora sobre o rodoviário. Tem uma perguntinha para fazer para vocês. Quando a gente fala de rodoviário, ele foi o primeiro transporte que nós tivemos de fato no Brasil? Ou não foi? Qual foi? No Brasil foi o ferroviário, tem certeza? Acho que não.
Eu Acho não que disse foi o nada. aquaviário, tia, por conta. Ah, foi o aquaviário. Por quê? Você lembra? Vamos lembrar que quando a gente fala de aquaviário, não precisa ser imensas e grandes embarcações, não. Vai todo mundo aí para a página 68. Todos na 68. Pronto. Quando a gente fala de aquaviário, tá? A gente pode inserir dentro desse aquaviário, pessoal, tá? As áreas fluviais, são as áreas de rios, tá? Que nós temos em todo o território brasileiro. Naquela época, no processo de colonização do Brasil, eles chegaram aqui de trem? Não, Eles chegaram aqui como? barco. Embarcações, né? As grandes naus que eles tinham, que tanto transportavam pessoas, animais de uma forma geral, principalmente quando eles Carga. vieram ficar residência aqui, alimento, etc e tal. Carro não. Naquela época, eu estou falando do processo colonial, hein? Presta atenção. Então, naquela época, não. Não, tia. Oi. Eu disse carga. Sim, cargas, de uma forma geral, correto. Nós sabemos, né, que 90% das exportações brasileiras, elas realmente são feitas através dos portos. Por quê? Por que que eles não utilizam os outros modais? Porque eles utilizam os transportes, né, as embarcações. Por quê? Porque dava para eles poderem se deslocar de um lugar para outro sem necessitar de, né, estrada local onde possa passar com carro, sei lá, e também porque não tinha na época. Tá, mas aí vamos esquecer aquela época colonial. Vamos para os dias de hoje. Hoje, século 21, 2020. Pergunta, vou fazer ela de novo de uma outra forma, tá? As pessoas, quando fazem a aquisição de produtos, quando elas têm a opção de escolher o modal pelo qual a sua mercadoria vai chegar na sua casa, tá? 90% desses produtos, eles tanto são importados quanto eles são exportados via transporte aquaviário. Por quê? Eu posso dizer, tia? Pode, Tia, é que eu levantei a mão Sim. antes. deixa eu só ver aqui. É porque alguns barcos foram criados próprios para poder levar cargas, diferente de aviões que servem para transportar pessoas e também um pouquinho de carga, né? Os carros não dá para levar muita coisa também, não. E os Tia, eu tenho uma os dúvida. outros. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos respeitar quem está falando. Quem quiser falar, levanta a mão. Eu tô vendo, viu, Bia? Levanta a mão ou faz a pergunta no chat. Mas interpor enquanto a pessoa está falando, não. Porque termina atrapalhando o raciocínio da pessoa e você termina prejudicando o processo. A gente faz o seguinte, chat ou levanta a mão, tá bom? Por favor, tá? Obrigada. Você concluiu o que você estava falando? Sim, 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 Pronto, ok. Beatriz. Tia, se eu fosse na minha opinião, né, tipo, se eu fosse escolher de que forma uma encomenda que eu pedi viria, eu escolheria em si também aquaviário, por conta que eu acho que é um transporte seguro e que, como tá na água, o transporte pode ser de um porte maior, o que faria que eu pudesse, tipo, confiar mais, porque toda a minha encomenda e de várias pessoas viriam juntas. Eu acho que eu confiaria mais. Tá, mas tem um motivo para vocês comprarem por lá. Existe uma razão muito forte. Por exemplo, quando você faz uma compra, tá? Você vai importar um produto da China, do Japão. Vocês já observaram que geralmente ele demora muito para chegar aqui, às vezes até 3, 4 meses? Eu posso explicar por quê? Pode. Peraí, levantou a mão? Não levantei, perdão. Levante. Para seguir esse critériozinho mesmo, para todo mundo ter a sua vez. Pode levantar a mão aí. Como é que levanta a mão no celular? É só. Ai, vixe, no celular não sei.
Tem 3 pontinhos. Tu clica neles e aparece levantar a mão. Ai, obrigada, Bia. Tá aparecendo, não. Pois fale, depois você descobre onde é pra gente ganhar o tempo. Pode falar. É por causa que, já que esses produtos são muito baratos, o meio de transporte também tem que ser muito barato para compensar. Aí eles escolhem os barcos, que são mais devagares, só que são bem mais baratos. Em vez dos aviões, são mais rápidos, só que mais caros. Muito bem. Uma pessoa levantou a mãozinha aqui, mas não tem o nome, tem o número da matrícula. Tá? Não pode falar. Foi o Levantou. Aécio, tia. Ah, é o Aécio? Pronto, é porque tá com o Oxe, tô código com da o número matrícula. da matrícula. Tá, no meu aqui tá com o número da matrícula. Eu não sabia quem era. Pode falar. Tá, beleza. É porque os cargueiros que cruzam os oceanos com bem trazidos do exterior aguardam até por meses a transferência de cargas, muitas vezes por causa do lento registro de entrada de produtos externos no país. Exatamente. Eu li, No viu? livro? Eu vi. Tem um livro sobre isso. É por isso que eu tô pedindo as páginas para a gente fazer esse jogo de ir lá e voltar aqui, tá bom? Então, em resumo, Professora, levantou a mão? desculpa, é porque quem é visitante não pode levantar a mão, tem que logar a conta. Ah, tá certo. E quem é? Tu és visitante, Tigre? Sim, por isso que algumas pessoas Tá, não estão conseguindo levantar a mão, nem ver o pronto. chat. Tigre, Tia, deixa. é porque O Tigre fala, os depois a Bia, visitantes... tá? O Tigre fala, depois a Bia. Vai, Tigre. Não, professora, deixa. Então, é a Bia. Tia, pra quem tem celular, que eu acho que a maioria dos visitantes, é só instalar o aplicativo e fazer a conta, que é a sua matrícula com um arroba e uma coisinha no final. Aí fica mais fácil. Obrigada, meu amor, pela Porque sua também tem participação. o link do Tá, Moodle. tá certo. Pronto, obrigada pela sua participação e ajudar os seus colegas. É solidariedade. Muito obrigada. Então, vamos continuar, tá bom? O que nós vamos observar, tá bom, gente? Então, é por isso que essas mercadorias elas saem mais baratas e eles fazem isso através de containers, tá? Então, essas embarcações vêm com muitos containers, com muitas mercadorias, demoram bastante tempo e quando esses produtos chegam na nossa casa, só para vocês terem uma noção, tá? Só para vocês terem uma noção, quando chega todo mundo na sua sala, ou perdão, quando chega toda a mercadoria na sua casa, às vezes vem mercadorias que tu comprou ao longo de um mês. Por quê? Porque eles também esperam esses containers lotarem para que eles enviem a mercadoria, tá? Então é esse processo. Então ele sai mais barato, porque o tempo dele é maior. Só que eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês para finalizar essa parte aí, tá? Do aquaviário. Pessoal, eu vou fazer um cruzeiro. Vocês acreditem ou não? É melhor não acreditar, tá? Então, assim, porque eu enjoo, tá? É só um exemplo mesmo. Eu tô saindo aqui no Nordeste e vou pegar um transatlântico e vou sair do Nordeste e vou conhecer várias cidades e eu vou até o Sudeste, tá? E aí eu vou ao longo da costa litorânea brasileira. Qual que é o nome que recebe quando eu faço um passeio, uma viagem de navio, ou participo de uma excursão, enfim, mas eu estou numa embarcação, mas eu estou dentro dessa embarcação, não saio do país, tá? Eu estou na costa litorânea dele. Que nome ele recebe? Cabotagem. Cabotagem. Muito bem. Você pode ler aí a definição para a gente? Quando nós falamos de cabotagem, a gente está falando que a gente faz um percurso na costa litorânea sem sair do país. A esse nome nós damos cabotagem. Agora, se eu saísse do Brasil no navio, contornasse toda a América do Sul e fosse lá no Chile, eu estou fazendo o contorno da América do Sul. Mas eu estou fazendo essa viagem dentro de um único país ou não? Não.
Não. Então, ele é classificado de cabotagem nesse exemplo? Não. Ótimo. Transporte internacional. Não. Muito bem. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nenhuma pergunta nem no chat. Eu me Ok. lembrei da aula do começo do ano, tia. Foi? Foi. Eu falei sobre isso também. É Eu nem porque, li, tia. pois é, que coisa boa. É sinal que você ficou curioso sobre esse tema. Essa abordagem lhe chamou a atenção. E aí é o que a gente fala de aprendizagem efetiva. Ou seja, você não vai esquecer nunca mais. Principalmente no dia que tu entrar numa embarcação, a primeira coisa que tu vai lembrar é de mim e da cabotagem. Eu te garanto isso. Tu vai até rir nessa hora. Bora lá. Tá. Muito Obrigado. bem. Nada, meu amor. Vamos para a página 66 agora. Na página 66, aí sim, a gente tem o ferroviário. Realmente, o ferroviário, tá? 65, perdão, rodoviário. A gente vai seguir a sequência. Eu só fugi aí do aquaviário. No rodoviário, ele veio logo após o aquaviário. Por quê? Alguém pode dizer assim, é só a título de curiosidade. Por quê? Porque ele foi o tipo mais utilizado, né, para poder levar cargas e passageiros. Exatamente. Na verdade, ele foi o que eles começaram a desenvolver as estradas, né? Esses carros já começavam naquela época, no início, em 1925, 1930, nós já tínhamos as baratinhas que eram chamadas do Brasil. Então, elas não serviam naquela época para transporte, elas serviam naquela época para mercadoria, para pessoas sim. E nesses carros geralmente só cabiam duas pessoas, as famosas baratinhas daquela época. Hoje, os carros comportam até 7 pessoas, fora um bagageiro enorme, que dá aí bastante bagagem, né? Por quê? Porque os carros hoje, eles estão sendo produzidos de acordo com as famílias. E a gente também tem a parte para cargas. Então, a gente tem diversos modelos de transportes, tá? Eu tenho uma pergunta para fazer e está aí no livro, né, na página 65. Quando a gente fala de transporte rodoviário, tá? A gente vai observar o seguinte, que esse transporte rodoviário, ele ganhou, na verdade, uma Ele é proporção mais maior, utilizado. exato, uma proporção maior através do governo de um presidente. Quem foi? Lula, Olha o livro, 65. Juscelino Kubitschek. Isso. Na verdade, como a gente tinha, né, a questão das indústrias, estavam sendo implantadas, essas mercadorias elas teriam que chegar no centro-oeste do Brasil, porque a gente tem que lembrar que foi no centro-oeste do Brasil que eles queriam, na verdade, desenvolver. E além de desenvolver, lembrem-se que lá está a capital do Brasil, na região centro-oeste. E Juscelino Kubitschek contribuiu para que fosse construída, porque ela foi planejada, né, Brasília. Então, eles precisavam, né, de transporte para levar tanto material para construção, quanto também pessoas. E aí, a gente vai observar que com essas estruturas que tinham que ser feitas para essas mercadorias chegar no destino, nós vamos passar a interligar o centro-oeste brasileiro com as outras regiões, ok? Me respondam uma coisa. É correto eu afirmar que a rede rodoviária, tá? Ela é bem conservada de forma homogênea em todo o país? sim. Tá certo. De forma o quê, tia? Que a rede rodoviária é bem conservada, tá? No território brasileiro. Em todo o Brasil. E aí me responderam que Não, sim. não, tia. Não, confundi. Tia, Ah, confundi. percebi. Não é. Não é. Justamente, Meg, mas por que que não é, tá? Não é, pessoal. Porque é o seguinte, não é
Porque se você pegar o carro da família e dar uma volta com os seus pais dentro da própria cidade de Fortaleza, corre isso você cair não num buraco, numa cratera, tá? E se você pegar algumas estradas estaduais, né, se deslocando para outras regiões ou outros estados brasileiros, a gente vai observar que algumas estão muito boas e outras, de novo, se repete o que a gente visualiza em Fortaleza, umas crateras. Inclusive, ficam crianças e adultos no meio da rua tampando esses buracos e as pessoas dão para eles um dinheirinho, que é uma forma deles se manterem, tá? Infelizmente, essa é a realidade brasileira. Então, a gente tem as rodovias estaduais e temos as rodovias federais. Olha o mapa aí da página 66. Tá? Olhando para o mapa, a gente tem mais rodovias sem pavimentação ou muitas rodovias com pavimentação? Olhando para o mapa do Ministério de Infraestrutura 2019, que é o mapa 10, nós temos, ao observarmos, fazer uma análise desse mapa, rodovias pavimentadas ou rodovias sem pavimentação em grande escala. Qual das duas? Pavimentadas. Elas são mais pavimentadas. E qual é a região que a gente percebe que ela é sem pavimentação em sua maioria? Sul. Hã? Sem pavimentação no sul, olha o mapa. A senhora está perguntando sem pavimentação ou com pavimentação? Sem pavimentação. Então é o norte. Muito bem. É a região norte. A gente observa claramente aí, tá? Que, lamentavelmente, a gente vai observar que lá as estradas ainda estão no chão batido, que a gente chama, tá? Muito bem. Focando agora, a gente vai para o nosso próximo ponto. No nosso próximo ponto aí, tá? A gente tem as ferrovias brasileiras, tá? Gente, alguém já andou de trem aqui? Não. Não? Eu já. Olha que cena linda essa daí. Eu já andei de trem. Se vocês me perguntarem, Meg, qual o meio de transporte que a senhora ama? Trem. Eu adoro viajar de trem. Eu adoro passear. Em todos os locais que eu faço turismo, eu procuro o passeio do trem. Por quê? Ele nos tranquiliza, ele nos propicia paisagens belíssimas, tá? Exatamente, Matheus, exatamente. São imagens belíssimas, muito, muito bonitas. E assim, o Rio Grande do Sul, eu conheço ele todo. Eu andei já o Rio Grande do Sul em todos os passeios de trem possíveis e imagináveis que essa imagem aí fui eu que tirei essa foto, tá? Isso aí fica em Ouro Preto. A gente desce e vai para a ferrovia. A ferrovia lá é mantida pela empresa Vale, tá? Que é a antiga Vale do Rio Doce, que é aquela empresa que foi também responsável pelos desastres ambientais no estado de Minas Gerais, Brumadinho e Mariana, tá? Foi a senhora que tirou essa foto, tia? Fui eu que tirei essa foto, tá? Que legal. Ela é linda, ela é linda. E eu vou mostrar uma coisa que é interessante para vocês agora, só para aguçar a curiosidade de vocês, tá? Ó, eu quero que vocês observem que a foto da em cima, da direita, tá? Vocês estão vendo o vagão, como ele é? Vocês estão vendo que ele tá bem claro? Sim. Agora, olhe o vagão embaixo do lado esquerdo. Tem diferença de um para o outro? Tem um ângulo da foto, né? Tem. Não, senhora. Preste A atenção. janela é mais aberta. Preste atenção, preste atenção. Dê uma olhada, olhe, cuidado. Olha esses bancos, tá? Dá uma olhada nesses bancos. Eu vou estar
Em qual dos ambientes? Na foto da imagem de cima do lado direito ou esse banco está na imagem de baixo do lado esquerdo? O banco tá na parte da de baixo. Meu amor, analise a foto, tem Não tá calma. entendendo não, tia. Meu amor, presta atenção. Vamos lá. A foto são de dois trens, tá? Tá? Na verdade, são dois vagões diferentes. Esses dois vagões estão no mesmo trem, ok? O vagão de cima, ele se chama vagão panorâmico. A lateral dele é vidro até embaixo. Esse banco que você está vendo, ele faz parte do vagão que eu estou, tá? Do lado direito em cima. Deu para entender agora? Sim. É por isso que ele é muito claro, porque, gente, as laterais dele só não é o chão, mas quando a gente faz esse passeio de Mariana de Ouro Preto, perdão, para Mariana, que ele contorna toda a serra, tem hora que a gente fica em verdadeiros despenhadeiros, a gente fica fora da serra. O trio do trem, ele foi adaptado, então a gente passa por fora, não tem nada embaixo da gente. Se uma pilastra daquela onde mantém um trem, o trilho do trem no lugar, se cair, a gente cai. E esse trem panorâmico, ele é um vagão que dá até 120 pessoas. Ele é o último vagão desse trem da Vale, ele pertence à Vale. E ele tem essa lateral até embaixo, dá um frio no estômago quando você está nele, mas é belíssimo. Já o de baixo é um outro vagão, tá? E você percebe que ele é mais escuro, ele é mais fechado as janelas, tá? Os bancos são exatamente dos mesmos modelos, tá? Mas o diferencial é a lateral, que a lateral desta foto que eu tirei para vocês é o do panorâmico. O que é um problema quando a gente fala de transporte ferroviário? Deixa eu só ver aqui quem foi que levantou a mão. Foi a Beatriz. Pode ser, tia. Só um instante, a Bia pediu, levantou a mão. Tá. Vai, Bia. Tia, é fácil ver que a senhora também tá em lugares diferentes por causa das luzes aqui em cima. No vagão de baixo tem essas lâmpadazinhas, não sei o que é em cima. Isso. Já no outro é só a janela mesmo e o Isso. ar-condicionado. E o ar-condicionado. Por quê? Porque ele é todo fechado, tá? Porque ele é feito de um material, ele de vidro, mas ele tem algo especial que ele vai de cima até embaixo. Então ele clareia bastante, ele é todo vedado. Já o outro vagão não tem ar-condicionado, tá? Tia, Outra pessoa pediu, foi o Aécio, eu acho. foi. Vai, Aécio. E a senhora não tinha perguntado qual é a parte ruim do Sim. transporte ferroviário? Sim. Então, eu acho que é pouca flexibilidade. Muito bem. Além da pouca flexibilidade, olha aí a imagem do lado esquerdo, lá em cima. É carvão. Carvão. Carvão para poder abastecer o trem. Exatamente. Essa imagem aí, tá? É de um trem que ele fica na estação ferroviária de Mariana, lá em Minas Gerais. E é um trem que ele é a famosa Maria Fumaça da década de 35 e ele mostra, né, como que era na época o abastecimento feito. Aí eu botei essa imagem, eu ilustrei especificamente a ferroviária por uma questão. Hoje, quando a gente escuta falar de Maria Fumaça, a gente treme nas bases. A gente tem até um certo receio. A gente acha belíssimo, acha lindo, maravilhoso. Mas qual que é o problema? Polui. Exatamente. Foi lá, no processo da Revolução Industrial, na Inglaterra, que eles começaram a utilizar o carvão mineral como mola propulsora para as indústrias e transportes, tá? E aí o que que acontece? Começa de lá, na Revolução Industrial 1, o processo de poluição que contribuiu para chegar ao século XXI e nós termos o agravante em relação à camada de ozônio também.
Poluir a Ok, atmosfera, né? exatamente. E eu estou vendo que o Matheus diz aqui que quando ele esteve em Frankfurt, você andou no trem de lá, não é isso? Gente, aproveitem esses transportes, eles são fantásticos. Mas era esta a observação que eu queria fazer para vocês, tá bom? É, vamos lá, voltar aqui um pouquinho. Pronto, a gente descobriu, tá? Que a gente tem todas elas aí, mas falta o duto viário. O que é que eu transporto no duto viário? Fiquei curiosa. Poxa, tia. Página 69, tem aí. Pois é, eu tô lendo, tentando achar. Pois acha aí. Duto é como se fossem canos, tá bom? Só que ele não transporta nem eu e nem vocês, nem outra coisa. Ele transporta uma Poderia coisa ser. específica. Ah, Oi, desculpa, pera, levantar a mão. tá bom. Que tá travando muito. Pois aproveite que você tá falando, mas eu prefiro que levante a mão para eu Não, respeitar eu até. levantei agora, tia. Tá bom, Bia, fale. Eu acho que, sem ler, eu acho que rodoviário é tipo transporte de água, comida, gás, essas coisas. Não, a comida não, tá? E pode até ser grãos, que eles fazem a questão dos grãos, mas geralmente a gente associa aí a gás, tá? Até combustíveis. Gás natural. Exatamente, o gás que eu pode ser o gás veicular que você falou, pode ser o gás de cozinha, eu posso usar Petróleo. petróleo, eu posso usar nesses dutos também, aproveitando que a Bia falou, tá? Agora ele é transportado sobre uma pressão, que é o que a gente vê na empresa M. Dias Branco, aqui em Fortaleza, lá na área de portuária deles, que eles fazem o transporte do trigo, tá? A chegada do trigo, perdão, aqui. Então, eles tiram através de um vapor e eles vêm pela encanação. E eles entram dentro do recipiente que ele vai ser abastecido até o uso dele para os biscoitos, etc. e tal. Aécio? Aécio, pode perguntar. Não, eu ia dizer a mesma coisa que a Bia, que era para Tá. Tem transportar outra água. pessoa. Ok. Tem outra pessoa aí que tem outra pessoa que pediu para falar, não, né? Então pronto. E sim, no parque da Disney eles têm esses trenzinhos, como eles têm em vários lugares. Agora eu não confundo o trem de transporte em escala para trem de parque. É diferente, Tia, mas tudo é transporte. Oi. quando eu fui pro Beto Carreiro ano passado, no final do ano, a gente foi no passeio de trem, mas era um passeio bem curtinho. Só que foi dentro tipo, Do de uma parque. casinha. Aham. E era vários manequins vestidos de fazenda, Cowboys, etc. aí Mas vem aquele cara com cavalo, que ele vem e faz aquela cena, né? Eu vi, eu tava lá. É a atração de parque, isso. É de parque, mas como o Beto Carreiro ele é muito grande, tá? O trem deles ali que eles utilizam não deixa de ser um transporte, mas assim, é muito específico. Por isso que eu digo que parque é diferente do que fazem transportes de grandes toneladas de mercadoria, tá bom? Bom, Camila, pode perguntar, Camila. Não, eu só queria falar isso mesmo, que ele tem que levantar a mão. Ah, tá bom, meu amor. Então vamos para frente. Ok, então vamos lá. Então a gente viu aí os modais. Vocês já pegaram intermodais? Não. Se um modal é um transporte, intermodal significa. Modal interno. Não. Modal é um transporte. Eu peguei, por exemplo, eu saio daqui da minha casa e vou para o Santo Inácio. Eu posso ir pela rodovia, independente do transporte que eu vou usar, tá? Agora, tem gente que não mora em Fortaleza. Tem gente que mora em Maracanaú. Tem gente que pega um metrô, desce ali no Shopping Benfica. Para quem não sabe, a gente tem uma estação ferroviária, uma estação de metrô, perdão, lá na saída do Benfica, tá? E aí
Tem gente que vem de Maracanaú, pega o trem, o metrô, desce ali, depois vai pegar um ônibus. Então, quando uma pessoa pega mais de um transporte, independente, tá? No caso aí, ele pegou o metrô, e aí, depois do metrô, que aí ele se adequa a linhas, porque tem trem seria tecnicamente ferroviário, tá? Por quê? Porque tem linhas de trem. Aí a gente adequa ele aí dentro. Então, veja só, a pessoa desceu no metrô e depois foi para a parada de ônibus, obviamente pegar um ônibus. Ou seja, ela podia pegar um ônibus, ela podia pegar um carro, ela podia pegar um Uber, ela podia pegar qualquer coisa. Porém, é um transporte. Só que ela não pegou o mesmo modelo de modal. Ela pegou modelos diferentes. Ela pegou o metrô, que eu adequo à minha realidade como se fosse uma área de rodovia, mas é metrô, tá? E depois eu peguei um ônibus lá no Shopping Benfica. Então, isso é o intermodais. Tá? Não, Matheus, agora você entendeu. Intermodais é quando eu pego mais de um tipo de transporte modal. Pode ser o rodoviário e depois eu pego o ferroviário, pode ser o aquaviário e depois eu pego o aeroviário, e assim vai, tá? Olha aí na tela de vocês, matriz de transporte de cargas no Brasil. Essa matriz aí tá de 2019. Qual é o transporte mais utilizado dentro do território brasileiro? Rodoviário. Rodoviário. Pode ser carro, pode ser ônibus, pode ser caminhão, porque eu tenho diversos modelos, mas o modelo não me interessa. Me interessa é o transporte em si, ou seja, o meu modal, tá? E no caso aí, o mais utilizado de fato é o rodoviário, porque eu estou dentro do continente, eu estou falando de Brasil. E qual o menos utilizado? É o aéreo. Rodoviário. Não, é aéreo. É o aéreo, porque quer queira, quer não, ele ainda é caro, tá? E depois da pandemia que ele vai se tornar mais caro ainda, por quê? Por causa, tanto rodoviário quanto aeroviário, eles vão ter que fazer as asepsias, né, de entrada e saídas quando os clientes entram e saem. Só que tem uma questão, nem todo mundo que vem no avião desce para poder fazer essa asepsia. Só que depois da pandemia, ou perdão, durante esse processo da pandemia, eles estão fazendo esse processo em algumas paradas específicas. E aí eles pedem que todos desçam para eles fazerem meia hora ali. E isso tem gerado um custo a mais. Esse custo a mais está sendo transferido também nas passagens. Mas eu acredito que em breve ela reduza, porque senão vai ter empresa aérea que vai fechar. Tá? Quando uma matriz de transporte é considerada eficiente? Qual é a opinião de vocês? Quando uma matriz de transporte ela é considerada eficiente? Tem no livro, viu? Mas antes eu queria ouvir a opinião de vocês. É na nossa opinião, tia? Sim, na sua opinião. A Anitta pediu primeiro e depois a Bia, tá bom? Vai, Anitta. Não, tia, porque eu tinha levantado a mão para falar outra coisa da minha experiência intermodal. Pois fale. É por conta que eu já passei pela experiência, uma das vezes que eu já tive experiência intermodal foi, inclusive, com o metrô. Eu peguei o circular na minha casa e fui até o Shopping Benfica. Depois de ter ido até o Shopping Benfica, eu peguei o metrô até Maracanaú. Aí eu, quando cheguei em Maracanaú, fui pro Shopping de Maracanaú, passei a tarde e voltei pelo metrô, voltei pro Shopping Benfica e peguei outro circular pra voltar pra casa. Que massa! E qual foi a sensação que tu teve? É muito diferente, né, de metrô, é muito louco, é estranho, é muito estranho. É rápido, né? É rápido. É muito rápido. Se eu tivesse ido de carro, teria demorado 1 hora para ter chegado, dependendo do dia. Por conta que eu costumo ir para o Maracanã de carro. Tem dias que é 1 hora para chegar lá. E de metrô não, foi muito rápido. É muito rápido. Olha, se você chegar em São Paulo,
você vai ficar desesperada lá. Por quê? São muitas vias de acesso ao metrô. Tudo é muito longe, mas com o metrô tudo se torna muito rápido. É por isso que eles chamam de minhocão. Tem um horário, tá? No horário no final do dia, quando as pessoas estão se deslocando para suas casas, que, gente, vocês têm que ficar na pontinha dos pés. Não estou exagerando, estou falando a verdade, para você conseguir respirar, porque é muita gente. É muita gente. As pessoas lá, a preferência é o metrô. Por quê? O metrô é rápido, ele não tem sinal de trânsito, ele não tem paradas, ele ali é no instante. Quando eu estou pegando um ônibus pro mesmo bairro, que eu posso pegar de metrô, mas eu vou de ônibus, eu levo, às vezes, até 2 horas e meia, por causa do congestionamento, tá? Então, lá, uma opção muito grande da população é o metrô. Tudo muito rápido, em pouco tempo, e a passagem não é cara. Pode falar, Bia. Tia, sobre essa pergunta que a senhora fez, na minha opinião, eu consideraria uma matriz de transporte eficiente quando eu pudesse ouvir, tipo, relatos de outras pessoas que passaram por lá entre aspas, né, tia? Tipo, a opinião dela sobre isso pra mim ter já meio que, como eu posso explicar? É que eu não sei a palavra. Pessoas que tiveram experiência, né? Exatamente, pessoas que tiveram experiência pra me dizer se aquela rede... Foi bom ou não o serviço. Opa, não vamos confundir, tá? A sensação, a experiência das pessoas, a gente está falando quando ela é eficiente. Quando a gente fala que o... Então, tipo, o que elas acharam? Tipo, se elas se sentiram seguras, se elas acharam que... Mas eu acho que a pergunta não é nem falando se ela é eficiente para você usar, mas sim o que ela tem que ser para ser eficiente. Ela tem que ser rápida, ela tem que ser barata. Isso, exatamente. E outra coisa, tem que saber se ela é viável. Por exemplo, eu tacar um trem no meio de Fortaleza hoje, é viável? Não. Não, é viável o metrô. Mas... Tá? Então, a gente parte desse princípio que vocês acabaram de falar. Para finalizar a aula de hoje, tá? Para escolher uma modalidade de transporte, deve-se analisar os seguintes itens. 1, custo do serviço. 2, tempo médio de entrega e a sua variabilidade, do que eu posso ou não transportar, né? Grandes ou pequenas mercadorias. Tempo em trânsito. Então, eu nem quero falar em trânsito. Se eu quero evitar trânsito, eu já não vou para a rodovia. Eu já vou para as áreas internas. Aí eu vou para a área do metrô. Ou então, eu vou para áreas em que a área ferroviária, o trem ainda funcione. Aí eu tenho o próximo ponto, fornecimento de informação situacional, tá? Onde tudo ocorre muito rápido e eles têm como agilizar e dados e informações para as pessoas. Ah, mudou aqui a rota por alguma razão, eles têm como informar. Disponibilidade do serviço. Se esse serviço, ele passa ali numa frequência de hora específica. Aí são as imagens, tarefinha de casa, tá? Vai ser no caderno, ou seja, professora, a senhora vai cobrar? Com certeza vai ser a primeira coisa que eu vou fazer é a cobrança dessa do caderno. Porque a do livro, como ela está lá no Moodle, eu tenho como ver e como corrigir a atividade de vocês. A do caderno eu estou vendo. Eu estou contando, partindo do princípio que é um acordo de confiabilidade. Eu sei que você vai fazer. E no dia eu vou sortear aleatoriamente um aluno para dar as respostas, tá? Questão 17 a 20, da página 72, tá? Livro, página 72, questão 17 a 20. Aí, para vocês, tá? Pronto, pessoal, então a gente se encontra na nossa próxima aula. Eu botei aí no chat, tá bom? Até lá, viu? Beijo! Tchau.